Eu saúdo aos meus amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Quantos estão felizes nesta noite? Amém. Todos, né? Estamos aqui para adorar o nosso Senhor. Isso já é maravilhoso. Isso é muito grande, isso é muito louvável. E nós nos sentimos felizes e jubilizados, hein, em estar aqui nesta noite. E quero dizer para os irmãos que esses dias nós estivemos adoentados, né? Essa virose, ela pegou um bocado de gente aí, pegou Cibele, João Vitor Júnior, minha filha Inga, a família toda, né? É como se nós estivéssemos diante de um novo surto, né? A minha esposa até diz que acha que é até uma nova cepa, né, da Covid, de uma forma diferente, talvez mais leve. Eu nem diria que é muito leve, porque desde o outro sábado que eu estou assim, gripado, né? Vim ficar melhorzinho de ontem para cá. Então, na verdade, ela tem atacado muita gente. Eu alerto os irmãos que voltem a ter os mesmos cuidados, né? Da época da Covid, usar sempre o álcool para higienizar, para se livrar disso, que não é nada bom, né? E outros irmãos aqui da igreja também já foram acometidos, né? Desta doença também. Hoje nós temos essa responsabilidade. Eu quero agradecer ao meu Senhor, agradecer ao pastor pela oportunidade de estar aqui, né? E a responsabilidade é muito grande, né? É tremendo e temendo, né, meu irmão? É tremendo e temendo, não tem como não ser. Nós estamos aqui diante da palavra do Senhor. E aí, nós estamos falando de coisa séria e nós devemos ter a preocupação de fazer da melhor maneira possível. Mas quando estamos aqui, é o Senhor que opera, não tenho nenhuma dúvida disso, né? Nós somos muito pequeninos, não somos sábios, somos pecadores, somos limitados, e aí a gente tem que pedir ao nosso Senhor que Ele nos fortaleça e nos abra o entendimento. Eu peço aos amados irmãos que abram as Escrituras em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 30. E eu peço aos amados irmãos que acompanhem esta leitura desta palavra e vamos refletir sobre o que diz esse texto. 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 10. Depois vamos dar um pulinho para do 17 ao 20. O texto é longo, mas a gente vai procurar resumir. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas.
Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 tinham ficado para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E aí nós vamos para o 17, diz assim: feriu Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia os amalequitas, tomados os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres, não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem um despojo, nada do que lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e dizia: este é o despojo de Davi. Pai amado, Deus maravilhoso, Deus onisciente, Deus que sabe das nossas limitações, deste servo que vos fala, Senhor. Mas nesse momento eu te peço, ó Deus, usa-me com sabedoria, Senhor, usa como um vaso, meu Deus, me transforma com poder, ó Deus, usa-me grandemente nesta noite, ó Deus, para que eu possa trazer esta mensagem aos irmãos que aqui estão, e que cada um, Senhor, possa aplicar em suas vidas a Tua palavra santa, Senhor, anunciada, lida neste momento, em nome de Jesus. É assim que te pedimos. Amém. Meus amados, nós vivemos um tempo difícil. A vida de um crente, Deus não prometeu, em momento algum, que nós viveríamos aqui na terra como se vivesse num mar de rosas. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela diz: na vida tereis aflições. A frase não termina aí, porque ele vai dizer: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós como os crentes que somos, não podemos ser diferentes. Muitas vezes eu chego a comparar a nossa vida como aquelas pedras que ficam às margens do mar, aquelas encostas, né? Que todos os dias o mar castiga, né? Dia a dia. E ali as ondas do mar ficam batendo naquelas pedras, né? É assim a vida de um homem e uma mulher crente. Não pode ser diferente. Nós passamos por tribulações, e não são poucas, mas nós temos uma certeza de que na tribulação nós não estamos sozinhos. Deus é esse que está conosco na doença, no acidente, na separação conjugal, em todos os momentos. Deus não lhe deixa, você não vai enfrentar sozinho nenhuma adversidade dessa. Deus é contigo. A Bíblia inteira a gente vê essa frase: eu sou contigo, eu estarei contigo, eu estarei à frente, eu sou contigo. Mas, enquanto a palavra diz que na vida tereis aflições, observe que esta não é a última palavra. Não é na aflição que nós vamos perecer. Se você observar bem, o que aconteceu com a mulher estéril, que fala na Bíblia? Ela ficou estéril para sempre? Não, ela deu à luz.
Se você observar o que aconteceu com os escravos, a palavra de Deus fala em escravo. O que foi que aconteceu? Eles foram escravizados para sempre? Não, a palavra diz que eles foram libertos. Se você observar bem a história do muro de Jerusalém, que foi derrubado, foi reconstruído. Ele não ficou derrubado para sempre. Foi derrubado e depois ele foi reconstruído. Se você olhar bem para a história da terra prometida, ela foi o quê? Conquistada. Ela não foi só prometida, ela foi conquistada. Que maravilha! Esta é a palavra de Deus, né? E por que é que nós estamos falando sobre isso nesta noite? Porque exatamente nesse texto de 1 Samuel, nesse texto de Samuel, a gente vê que Davi, ele tinha as coisas, ele tinha tudo, ele estava com as mulheres, ele estava com os filhos. E de repente, Davi vai viver o seu pior dia. Hoje, nesta noite, a reflexão é esta: o que fazer no pior dia da sua vida? Como reagirmos? O que fazemos diante do pior dia da nossa vida? Pense aí agora você, qual foi o pior dia da minha vida? Foi quando eu caí doente? Foi quando eu vi o meu casamento em crise? Foi quando eu me acidentei? Foi quando eu perdi um parente? Qual foi o pior dia da sua vida? E o que é que você acha que acontece no pior dia da sua vida? Você acha que Deus se ausenta? Jamais! Deus está conosco no pior momento da nossa vida. No pior dia, Ele está conosco. Veja o que aconteceu com Davi. Aqui, nesse texto que nós lemos, Davi estava vivendo o pior dia da vida dele. E algumas coisas fez Davi aqui. De alguma forma, Davi reagiu. Davi tomou algumas decisões. Davi tomou alguma atitude para reagir diante do pior dia da vida dele. Eu quero lhe dizer, peço que você continue com a sua Bíblia aberta para você ver o que foi que como foi que Davi procedeu e como nós também devemos proceder no pior momento da nossa vida. O que fazer no pior dia da nossa vida? Ali está. Observe. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, que era a cidade onde Davi estava. Davi estava fora da cidade de Ziclag há 10 dias. Davi estava voltando para a sua cidade. Não era a sua cidade aonde ele iria passar o resto da vida, porque ele já havia sido ungido pelo profeta Samuel, mas ele não tinha assumido ainda o reinado, e ele estava ali fugindo do rei Saul, já não tinha mais para onde ir, as cidades, as campinas, as cavernas, não havia mais para onde fugir. Então Davi encontrou naquela cidade o seu berço refúgio, vamos dizer assim, enquanto não assumia o reinado de Israel. Mas quando Davi está voltando, ele e os seus 600 homens, o que é que acontece? Davi primeiro vê as nuvens escuras nos céus. Davi vê o sinal de fumaça. Algo não estava acontecendo de bom ali. Davi e seus homens talvez viessem conversando, batendo papo, cheio de saudade, cada um querendo ver seus filhos, suas esposas, depois de tantos dias fora. Mas agora o que é que Davi via? O céu cinzento,
as nuvens tomando conta, a fumaça subindo, e ali, quando eles chegam, abrem os portões da cidade, ali está a cidade totalmente queimada, destruída. E aquilo que nós amamos, mais amamos, é a nossa família. A família tinha sido sequestrada, os filhos, as filhas e as mulheres tinham sido levados pelos amalequitas. O verso 2 diz: tinha levado cativas as mulheres que ali se achavam, porém a ninguém mataram. Certo, não mataram. Já foi um livramento do Senhor. Não mataram, mas levaram, né? Não mataram nem pequeno nem grande, está dizendo, não mataram as crianças, não mataram as mulheres, mas levaram cativas, certamente para vender como escravo a outros povos. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ilha queimada, as suas mulheres, filhos, no verso 3, suas filhas eram levadas cativos. Agora Davi vai tomar a sua primeira atitude. Está no verso 4, olhe bem o que é que Davi vai fazer. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e fizeram o quê? Choraram muito, choraram até não terem mais força para chorar. Eu sei que os que estão aqui nesta noite, teve um dia muito especial, muito diferente, que também alguém aqui chorou. Chorou quando viu a filha ou o filho doente, chorou quando soube de um acidente, chorou quando viu seu casamento destruído, pronto para ser destruído, abalado. Chorou na morte de um parente. Eu me lembro muito bem o dia mais triste da minha vida. O dia mais triste da minha vida, eu considero que foi na morte da minha mãe. Eu não tive como suportar, eu não tive como aguentar, não houve ombro amigo, não houve mão, não houve ninguém que pudesse me acalmar naquele momento. Eu muito chorei. Eu quero dizer para você que choro não é fraqueza. Eu já vi alguém dizer, homem que é homem não chora. Eu não sei aonde foi que alguém buscou uma frase dessa. Homem que é homem não chora. Já viram muita gente dizer isso? Davi chorou, e com ele choraram 600 homens. E quem eram esses homens? Eram homens acostumados à guerra, eram mercenários, eram homens duros. Mas não há coração duro que suporte perder um irmão, um parente, um amigo, para não chorar. Porque você não pode ser tão insensível. Nós fomos criados por Deus para sentirmos as nossas emoções. Se você não tem emoção, você já morreu. Temos que chorar, sim. Abraão, o pai da fé, ele chorou na morte de sua esposa Sara. Está em Gênesis, no capítulo 23, versículo 2. José chorou quando encontrou os seus irmãos. Paulo chorou em meio às duras tribulações da sua vida. Pedro chorou diante da sua fraqueza em negar Cristo 3 vezes, e ele chorou copiosamente. E teria que chorar mesmo. O rei Ezequias chorou quando recebeu a notícia de que iria morrer em pouco tempo por causa da sua enfermidade. Neemias chorou diante dos muros de Jerusalém, daquela situação em que se encontrava a cidade de Jerusalém. O próprio Cristo chorou. Chore, não tenha vergonha. Diante da dor, das circunstâncias terríveis, dos acontecimentos,
das tribulações, das dores, das agonias, dos sofrimentos, chore. Não dê uma de duro, até porque você não pode ser duro. Deus nos ensina a sermos mansos, pacientes. Então, nesse verso 4, você vê que Davi, aliás, ele não teve outra coisa a fazer. Ele chorou copiosamente, junto com ele, aqueles homens também choraram. Verso 5 diz: também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal. E agora nós vamos encontrar uma outra coisa que Davi fez, no versículo 6, veja. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Meus amados, minhas amadas, eu fiquei olhando para esse verso aqui. Davi se angustiou, mas Davi, uma coisa que Davi não fez aqui, que eu anotei aqui, Davi não ficou amargo. Porque nós temos em momentos que nós temos decepções, raiva, sofrimento, tudo leva para que a gente fique amargo. Davi, ele não ficou amargo. Está dizendo aqui que ele muito se angustiou, tudo bem, não é? Mas, na verdade, quem ficou muito amargo foram os seus homens, a ponto de querer apedrejá-lo, matá-lo mesmo, culpando Davi por tudo que tinha ali acontecido. Então, Davi, ele reagiu, ele não ficou amargo. Ele teria todas as condições para ficar amargo com aquele povo, porque aqueles homens que estavam com Davi eram homens completamente mercenários, homens à margem da sociedade, homens desprezados, rejeitados, que andavam pelas ruas, ninguém conhecia, ninguém sabia quem era cada um. Davi acolheu eles, ensinou a eles, instruiu a eles. Mas aqueles homens agora estavam pedindo a cabeça de Davi. Então, primeiro Davi chorou, depois Davi não se amargou, ficou amargo. E o melhor, aqui ainda no verso 6. Porém, veja, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Com todo o sofrimento que nós temos na vida, se reanime no Senhor. Eu fiquei olhando aqui que, nesse momento, Davi, ele cantou um hino. Na verdade, ele cantou aqui um hino. Fico pensando que pode ter sido o Salmo 34. Abra a sua Bíblia para você ver. Porque Davi, ele não cantou, não fez uma canção triste, ele não ficou amargo, ele pode ter se lembrado desse Salmo 34 naquele momento de tanta dor, de tanta tristeza. O Salmo 34, ele é pequenininho, mas a gente vai só ler de 1 ao 4, né? Salmos 34, do 1 ao 4, diz assim, ó. Ele deve ter se lembrado do Senhor nessa hora de tanto sofrimento, de dor. Eu perdi minha mulher, meus filhos, levaram tudo, levaram meu ouro, levaram. Agora, Senhor, eu bendirei ao Senhor. Olha só, Salmo 34. Esse salmo havia sido escrito 2 anos antes desse acontecimento. Aí ele vai dizer assim, ó: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Olha que reação. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Quem não se lembra de Paulo e de Silas, né?
estavam presos ali numa masmorra, sofrido. A igreja estava orando por eles e eles ali cantando louvores. E o que é que acontece? Os grilhões são quebrados, os ferrolhos são quebrados, os portões são abertos, Silas e Paulo são libertos. Cantando no sofrimento. Cantando no sofrimento. Creio que aqui, Davi também fez a mesma coisa. Ele se lembrou do Senhor, ele disse: não, eu tenho um Deus poderoso, a quem eu vou recorrer, a quem eu creio. Então, Davi, ele se reanimou no Senhor, como diz o verso de número 6. Ele buscou forças no Senhor. Certamente ali, Davi, ele orou. Certamente Davi orou. Aqui vai dizer que no verso de número 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. Observe que quando Davi ele estava para combater um exército, ele recorria a Joabe. Mas quando ele queria falar com o Senhor, ele recorria a Abiatar. E ele vai dizer: traz a estola sacerdotal. Por que isso? Que era uma forma de honrar o Senhor. Ele se vestia, né? Já tinha acontecido com ele noutra ocasião, dele jogar as vestes, né? E vestir a estola sacerdotal para falar com Deus, para pedir ao Senhor. Quando ele estava sem solução, sem direção, ele falou ao Senhor. Então, nesse momento, ele recorria a Abiatar. E aí, Abiatar trouxe ali a ele aquela estola, e ele ali fez o quê? No versículo 8. Então, consultou Davi ao Senhor, dizendo: tem horas das nossas vidas que nós não sabemos o que fazer. Mesmo. Às vezes, coisas simples das nossas vidas. Mas nós não encontramos a resposta. Não sabemos como fazer. O que fazer? Dobrar o joelho ao Senhor. Pedir a quem pode resolver. Pedir a quem tem poder. Eu creio que naquele momento o clima gelou, congelou, as coisas ficaram silenciosas, houve uma parada no tempo, porque ele não tinha mais o que fazer, tinha sido levado as famílias, sequestrada. O que ele ia fazer? Os homens querendo apedrejá-lo, matá-lo, os seus próprios homens. Ele vai recorrer ao Senhor. Então, esse verso 8 é tremendo, como diz meu irmão Amarildo. É tremendo, irmão. Ele vai dizer: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Para começar, o exército de Davi era só de 600 homens. Lá tinha mais de 2.000 soldados contrários a ele. Depois 200 desiste. Vai só 400. Quem é que de nós não ia recorrer ao Senhor? Senhor, o que é que eu vou fazer? Lá é um massacre. São mais de 2.000 homens. Eu só tenho 400 agora, Senhor. Que farei? Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. O que fazer, Senhor? Isso não deve ter sido tão rápido. A resposta de Deus ela é curtinha, ela é sintética, ela é só uma frasezinha, mas isso deve ter passado um tempo, Davi orando aos pés do Senhor, pedindo direção, o que fazer diante desse momento. São muitos contra mim, Senhor. É um exército, e eu só tenho 400 homens. Olha o que é que diz o Senhor. No mesmo versículo 8, observe essa palavra. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Que palavra curta, mas que força! Que
força Davi estava recebendo. Ele recebeu mais do que pediu, porque a frase ela veio carregada de simbologia real. Ele vai dizer: persegue-o, porque, aí ele acrescenta, por quê? Por que vou perseguir, Senhor? Porque de fato o alcançarás. E ele vai dizer mais: e tudo libertarás. Esses dias eu estava orando pelo meu filho, ele passou num concurso para Monteiro, ele está lá hoje, ele foi levar a documentação. Não conhece ninguém lá. Eu tive que pesquisar o nome da prefeita de lá, perguntei ao pastor se tinha igreja logo lá, perguntei logo, o pastor disse: tem. Opa, glória a Deus! Meu filho vai para uma igreja lá. Eu baixei o joelho, eu e Cibele: Senhor, vai com meu filho, Senhor. É muito longe, é 7 horas de viagem, Senhor. Ele não conhece ninguém, ele não tem grande conhecimento, ele é só um jovem, ele não conhece ainda, Senhor. Vai com ele, Senhor, ser com ele. Passamos amanhã orando. Ele está lá, foi logo cedo, porque ele tem que entregar a documentação amanhã. E aí mais 7 horas para chegar, ele deve chegar aqui de tarde amanhã. E nós orando por ele. Mas nós temos a certeza que Deus é com ele, amém? E aqui Deus, ele foi com Davi: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Mas que força! Imagine você falando com o Senhor: Senhor, me orienta, Senhor, o que eu vou fazer aqui. E você escutar aquela voz: vai, eu serei contigo. Vai, você vai conseguir. Vai, você vai alcançar seus sonhos. Vai, eu irei contigo, eu vou na frente, eu sou contigo. Eu creio, pastor, que Davi aqui ganhou muita força, muita energia, muita fé. Ele agora disse: eu vou. São 2.000, eu sou 400. Aliás, eu sou 401, porque Deus vai comigo. Não é mais 400, é 401. É um que vale por 400, é um que vale por tudo, é um que vale por todos os exércitos. Verso 9: Davi, pois, partiu, ele e 600 homens, que com ele se achavam, chegaram ao ribeiro de Bizó, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, aí agora já é 400, porque 200 ficaram, continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, porque não puderam, estavam tão cansados, né, que não puderam, eles estavam, depois de passar o ribeiro de Bezó. Então, repetindo aqui, Davi chorou, Davi não ficou amargo, Davi buscou força em Deus, Davi, ele reanimou-se no Senhor, Davi pediu a Deus uma palavra, e Deus deu, e agora Davi ganha força, ânimo, nova visão. Davi agora enxerga os seus inimigos com outros olhos, seus braços ganharam força, não força dele, uma força dada pelo Senhor Jesus. E o verso lá na frente, 17, vai dizer: feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montaram nos camelos e deram no pé, foram embora, não suportaram, foram embora, fugiram, está dizendo aqui, montados em camelo, fugiram. Verso 18: assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas mulheres, 2 mulheres. O verso 19 vai dizer:
não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem um despojo, nada do que ele havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Assim também é conosco. Assim também é conosco. Quero dizer que nesse instante aqui, Davi, ele tinha 29 anos de idade. Nesses 29 anos de idade, Davi havia passado por muita coisa. Hoje pela manhã, fui até esmiuçado alguma coisa aqui sobre Davi, porque aos 15 anos ele já tinha recebido a visita do profeta Samuel, que ungiu como futuro rei. Aos 16 ele teve que enfrentar o gigante filisteu, já tinha matado o quê? Um leão e um urso. Davi já tinha passado por muitas coisas, por muitas aventuras, por muitos momentos difíceis. Depois Davi foi nomeado comandante dos exércitos do rei, até ele começar a ser alvo do ciúme de Saul, né? E começou. Davi agora estava morando em Ziclag, naquela região, ao sul da Judéia. Ali havia 4 meses, né? E Davi estava ali em Ziclag. Ali estavam os seus auxiliares, o seu exército de mercenários, né? Também com as suas respectivas famílias. Davi e seus homens haviam deixado Ziclag há 3 dias e estava ali na cidade de Afec, quando aconteceu aquilo ali. E agora, quando voltava ansioso, viu a cidade atacada, saqueada, incendiada, tudo tinha sido levado. E a pergunta nesta noite é: qual é o seu maior problema? Qual foi o seu pior dia da sua vida? Qual foi, meu irmão? Isso é razão para você se desesperar, desistir da vida? Não, 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 não. Na vida terei aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Foi assim que ele disse. Davi, ele não guardou ressentimento, ele não ficou frustrado com a atitude dos seus companheiros dali das batalhas, ele não foi tomado por tristeza profunda, ele não manteve a raiva acumulada, né? Na verdade, Davi tinha motivo, não é? Quem eram esses homens que estavam com Davi? Eu peço que você abra em 1 Samuel, aí no capítulo 22, se eu não me engano, no capítulo 22, versículo 1 e 2, né? Quem eram esses homens que estavam com Davi, né? Ninguém queria não, viu? Esses homens que estavam com Davi, ninguém queria. Veja o que diz aí, ó, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. É uma cidade, viu, Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Aí, olha o que é que diz agora, quem eram esses homens. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em quê? Em aperto, devedores, né? E todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E veja só, eram pessoas que a sociedade não queria, eram homens rejeitados pelas ruas, viviam jogados, mas viram falar em Davi. Só olha, Davi, eu soube que ele foi ungido, vai ser o rei de Israel. Aí foram, não foram porque foram bonzinhos, não foram porque queria ajudar Davi, foram pensando lá na frente, só eu vou, me ajunto a Davi, fica ali ao lado dele, daqui a pouco Davi vai ser o rei de Israel, e nós teremos o quê? Faremos parte do grande exército do rei Davi. Foram. Mas depois, não é? Infelizmente, eles quiseram até mesmo matar o rei Davi. Meus amados, nós não temos razão para nos agoniar nessa vida. Nós temos um Deus que é conosco. Muitas vezes a gente não quer entender
que é aquilo que nós passamos, né? A palavra de Deus, de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes nós não compreendemos, porque sofremos tanto, porque sofremos algum acidente, porque adoecemos, porque perdemos um parente, porque muitas vezes nós vimos nossos casamentos abalados, porque muitas vezes nós fomos despedidos, trabalhando legitimamente, corretamente, querendo ser parte da nação, e de repente você se vê, não é, demitido de um emprego. Não se desespere, porque no pior momento da sua vida há um Deus que está com você, que vai com você. Que é difícil na vida nós teremos aflições, mas nós já ganhamos algo melhor. Nós já temos a certeza, como dizia pela manhã, hoje aqui também, que nós vamos fazer parte daquele grande coral celestial. Deus tem um lugar reservado para todos nós. Então, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós vamos reagir não pelas nossas forças, nós vamos reagir não porque somos fortes, nós vamos reagir não porque encontramos alguém que chegou com a palavra, mas nós vamos reagir porque Deus será conosco, é conosco hoje, amanhã e para todo sempre. Não desanime. Não tenha medo. Na vida teremos aflições, mas nós vamos vencer. Assim como Cristo venceu, nós também venceremos. Esta é a promessa, esta é a palavra, essa é a verdadeira herança que Deus deixou para todos nós. Que possamos sentir a alegria, o prazer de dizer: sou filho de Deus, com muito orgulho. Pastor Billy Graham, ele dizia, né, que com todas as dificuldades, com todas as adversidades, ele tinha o prazer de dizer que aqui nessa terra ele viveu para adorar o Senhor. E nós também podemos dizer nesta noite: eu tenho orgulho de ser chamado filho de Deus, e não são as adversidades, não são os piores momentos da nossa vida que passamos, que vamos fazer desistir, que vamos fazer nos calar. Não, é muito prazer, com muito prazer, eu quero ser hoje, amanhã e para todo sempre, servo do Senhor. Diga caladinho aí: quero ser uma serva do Senhor, hoje e para todo sempre. Os homens digam também: quero ser um servo do Senhor, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oremos nesse instante. Amado Deus, muito obrigado, meu Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe à boca desse servo nesta noite. Obrigado, meu Deus, por todos que ouviram, por todos que receberam a Tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque sei que a Tua igreja está fortalecida nesta noite, mesmo passando por adversidade, meu Deus, mesmo tendo em várias ocasiões da vida sido abalado pelo sofrimento, pela dor, pela doença, pelas demais coisas, Senhor. Mas o Senhor é um Deus que está conosco hoje e sempre. O Senhor é um Deus que não nos abandona. O Senhor é um Deus fiel. Obrigado, meu Senhor, pelo Teu povo que aqui está. Um povo que eu sei que está agradecido a Deus, porque o Senhor os tirou da lama para a Tua imensa luz. O
O Senhor tirou das trevas para a luz. O Senhor transformou corações dos que aqui estão. O Senhor os fez viver novamente. Ó Deus, Senhor Deus, uma nova vida a cada um que está aqui, seja criança, adolescente, adulto ou velho. Temos uma vida transformada, graças ao Teu precioso sangue derramado naquela cruz, Senhor. Ó Deus, esta palavra hoje pregada por Ti, Senhor, porque sou apenas um mensageiro, ela possa alegrar o coração, fortalecer o espírito de cada um, para que cada um esteja mais firme, mais forte, cheio de fé e de esperança, que possam semear o Evangelho nos 4 cantos dessa cidade, da Paraíba, do Brasil ou do mundo, aonde for chamado, sejam testemunha viva, Senhor, do Teu glorioso poder. Ó meu Deus, obrigado por me fazer suportar tantos momentos difíceis, Senhor. Momentos difíceis em minha vida, e eu sei que em muitos que estão aqui. Mas eu recebo, Senhor, esta palavra nesta noite, em nome do Teu Filho Jesus, de que o Senhor está conosco em qualquer momento, na alegria ou na dor, mesmo que a figueira não floresça, Senhor. Haveremos de nos alegrar, cantar, louvar, pregar a Tua santa palavra. Nos dai força, nos dai fé, Senhor, e coragem para lutar, tendo o Senhor como comandante de guerra, à frente das nossas vidas, à frente das nossas decisões, à frente das nossas batalhas, à frente dos nossos planos e projetos, Senhor. Esteja o Senhor conosco, em nome de Jesus. É assim que te oramos. Amém.